Exclusivo, imagens de um condomínio no Guará mostram um morador empurrando um menino de 11 anos contra a parede em meio a uma briga de crianças. No prejuízo, comerciantes da 213 Norte não aguentam mais os constantes apagões, faça chuva ou faça sol. Operação na ANEEL, Polícia Federal faz buscas e investigações de esquema de propina que atinge ex-diretor da agência. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e está começando agora o Band Cidade, primeira edição. Quem anda de ônibus sabe o perrengue que passa diariamente com viagens longas, atrasos e ônibus cheio. O problema é que foram comprovados esses problemas num relatório do Ministério Público. É o que você vai conferir agora. O que o passageiro acha do transporte público do Distrito Federal? Tá de ruim para pior. A pessoa, para prestar um serviço para outra, tem que ser um serviço bom, não qualquer coisa. Essa é apenas uma pequena amostra da opinião dos moradores do Distrito Federal sobre todo o sistema. E foi dessas pessoas que o Instituto de Fiscalização e Controle foi atrás no período de agosto a outubro. Durante esse tempo, eles ouviram 2.000 pessoas. Entre as respostas, a de que 70% dos usuários classificaram o transporte público como péssimo. Algumas coisas se confirmaram, do tipo lotação nos ônibus. Foi assim o fator que é quase unânime, que é péssimo, que é um fator grave. A questão da estrutura física das paradas, estrutura positivamente bem vista dos ônibus. A gente percebeu que as pessoas avaliaram bem, visto que está tendo uma frota nova que está rodando já. O relatório, que foi produzido em parceria com o Ministério Público do Distrito Federal, foi encaminhado para a Secretaria de Mobilidade. Para que, a partir desses dados, ela possa mudar os seus procedimentos, aprimorar os seus procedimentos e também junto com aquelas empresas de ônibus e junto com a fiscalização. Nosso assunto ainda é mobilidade urbana, porque o governo do Distrito Federal abriu uma licitação de manutenção das 12 escadas rolantes e dos 6 elevadores da rodoviária do Plano Piloto. E será que agora é para valer? Essa é a pergunta. Nós já mostramos aqui esse problema no Band Cidade várias vezes. Os interessados em participar da licitação devem enviar a proposta até o dia 12 de dezembro. O valor estimado da contratação anual é de R$ 1.990.000. O drama de quem depende dos elevadores da rodoviária do Plano Piloto já foi mostrado aqui na TV Band. Anos após anos, dos 6 elevadores do local, sempre havia pelo menos 2 sem funcionar, ou por falta de manutenção ou por depredação provocada por vândalos. Problemas também nas escadas rolantes. São situações recorrentes que a Nova Cap pretende resolver com a licitação. A companhia estima que o terminal rodoviário receba cerca de 720.000 pessoas todos os dias. A gente vai conversar sobre este assunto com o Cláudio Humberto, já está com a gente por aqui. Muito boa tarde, Cláudio. Parece notícia repetida essa. Mas será que agora vão consertar? Essa notícia é repetida a cada 3, 4 meses, 5 meses, né? Todo o governo faz uma reforma da rodoviária do Plano Piloto e dá no que dá, né? Esse estado de abandono em que se encontra. É por isso que é acertada a decisão de privatizar ou de fazer a concessão dessa rodoviária do Plano Piloto. Você imagina o que a iniciativa privada não será capaz de imaginar para melhorar a nossa rodoviária, por onde passam um público cativo de mais de 700.000 pessoas. Isso é atraente para qualquer tipo de empreendedor do ramo, né? O governo é sempre mau gestor de espaços que possam ser melhor administrados pela iniciativa privada. Portanto, a gente espera que com a gestão privada que logo que vem, não vai demorar muito, essa situação toda chega ao final, né? Para que elevadores funcionem normalmente, para que as escadas rolantes não deixem de funcionar também, para que a limpeza seja estabelecida e mantida. São dificuldades que o governo tem, como qualquer governo tem sempre dificuldades de comprar, adquirir, contratar serviços ou comprar equipamentos, porque tem que ter processo de licitação. Isso se o Tribunal de Contas for ágil, né? Na melhor das hipóteses, para trocar um elevador leva um ano e meio, né? Na gestão privada isso é feito quase imediatamente. A gente vai continuar falando de governo, mas do governo aqui do Distrito Federal, aliás, do
federal, né? A gente estava falando do GDF, porque o Executivo Nacional vai enviar ao Congresso um projeto com novas regras para policiais militares em operações. O texto livra de eventuais punições agentes que matarem em serviço, o chamado excludente de ilicitude. Quem vai trazer mais detalhes para a gente é a Renata Dourado, já está conosco aqui na nossa tela. Esse é um assunto que levanta muito debate lá no Congresso, né, Renata? Boa tarde. Sim, no Congresso e na sociedade, né, Rodrigo? Muito boa tarde para você, para o Cláudio. Uma ótima sexta-feira para todos que estão aí nos acompanhando. De acordo com o presidente Bolsonaro, esse projeto, na verdade, ele amplia aquele pacote anticrime, que é uma sugestão do próprio ministro da Justiça, Sérgio Moro. Ocorre que a gente vai lembrar aqui que nesse pacote anticrime já tinha esse excludente de ilicitude. E o que os parlamentares fizeram? Eles rejeitaram, eles retiraram, na verdade, do texto. Então, o presidente Bolsonaro insiste nesse debate. Hoje ele falou sobre o assunto, ele falou que é preciso prestigiar o policial. Segundo ele, tudo é culpa do policial. Então, ele fala que exatamente é para prestigiar o policial. O excludente de ilicitude, uma palavra pouco usada aí, na verdade a gente pode falar como se fosse uma espécie de ampliação da legítima defesa. Então o texto que foi publicado ontem em um extra no Diário Oficial, uma edição extra do Diário Oficial, ele define que atua como legítima defesa o agente que, entre aspas, repele injusta agressão atual ou iminente a seu direito ou a direito de outra pessoa, e também ele retira ou diminui a punição contra agentes de segurança que, durante aquela operação, cometam excessos também, entre aspas, por medo, surpresa ou violenta emoção. E a gente lembra que essas operações de garantia da lei e da ordem só ocorrem por determinação do presidente da República. Então é aí um importante debate que vai voltar, portanto, ao Congresso Nacional, aos defensores por motivos óbvios, que a gente já citou aqui, incluindo, claro, o presidente Bolsonaro, mas tem aqueles outros também, sejam da parte da sociedade ou mesmo do Congresso Nacional, que acham que esse excludente de ilicitude ele pode dificultar a punição aos maus policiais. Então, um importante debate, sem dúvida nenhuma, que a gente vai ficar acompanhando. E olha, é um projeto de lei que vai ser enviado ao Congresso Nacional e agora o debate lá, né, Rodrigo? Obrigado, Renata. Vai continuar acompanhando. Cláudio, Humberto, teremos muitos debates aí pela frente. É possível aprovar esse projeto no Congresso? Eu acho que sim, há uma compreensão de que o projeto é bom, é necessário, mas é preciso também ter cautela, né? É preciso garantir a punição de policiais que mandem mal no exercício das suas atribuições. A gente viu no Rio de Janeiro recentemente o caso de um policial que numa blitz, quando uma motocicleta com garupa não para na blitz, ele então resolve abrir fogo porque o carona da motocicleta estava com algo que parecia uma arma. Na verdade, era um pedaço de alumínio, era um sujeito que consertava janelas, esquadrias e tal. Ele abriu fogo para acertar, o que já foi uma irresponsabilidade, mas não atingiu o alvo e veio atingir uma garotinha de 7 anos que estava lá na frente, dentro de uma Kombi chamada Ágata. Esse tipo de atitude irresponsável, criminosa do policial, isso tem que ser punido, isso tem que se garantir a apuração e punição desse tipo de coisa. Agora, a atividade policial no país hoje chegou a tal ponto que os policiais têm um certo receio de serem policiais, de exercerem as suas atribuições com medo de represálias, com medo e muitas vezes, inclusive, em prejuízo da sua própria segurança pessoal. O projeto é bom, é necessário, mas exige muito debate. Olha, a seguir, a falta de energia constante no comércio da 213 Norte. E o Band Cidade está voltando daqui a pouco. Se em casa já é difícil ficar sem energia elétrica, imagina num comércio. Pois é, os empresários da quadra 213 da Asa Norte sofrem com os constantes apagões e aí é só prejuízo. Faça chuva, faça sol, está faltando energia por lá. Então veja aí. Quando o Fernando escolheu a quadra 212 Norte para abrir uma padaria, ele levou em consideração vários fatores. É uma quadra que não tinha padaria e a gente vem trazendo a nossa fábrica de pães e a nossa microtorrefação de cafés. E a gente imaginou que também por ser uma quadra que o comércio é forte, tem muita gente circulando, o final de semana é bem forte também do público circulante, a gente imaginou que fosse uma quadra boa para o comércio. Só não imaginou que algo essencial seria o calcanhar de Aquiles, a falta de energia.
Cada vez que falta luz, o Fernando coleciona prejuízos. Quando a fermentadora não funciona, a gente perde pão. Se a gente estiver com o pão assando no forno, como aconteceu ontem, que caiu às 18 horas, só voltou às 11 da noite, a gente também perde a produção de confeitaria e de pão também. E o Fernando não é o único comerciante que sofre com os apagões constantes na quadra. Há 15 dias, o freezer da loja do Bismarck queimou. Só aí ele teve que desembolsar R$ 800 para consertar. E na noite dessa quarta-feira, não conseguiu abrir a loja dele porque não tinha energia elétrica. Ontem, de 6 horas da noite até as 22, foram de R$3.000 a R$4.000 que eu perdi. Fora a maquininha de cartão de crédito que pifou. A Lina frequenta a loja diariamente, mas acabou dando viagem perdida. É imediato, já tinha saído para vir, né? Aí acaba a luz, de repente chega aqui e não tem minha janta, por exemplo. O Sérgio também vem colecionando prejuízos. Ele, que é dono desse restaurante, teve que dispensar clientes porque não tinha como atender. A gente tinha que explicar que, infelizmente, a gente foi surpreendido pela falta de energia. Então, tinham reservas que a gente teve que cancelar em cima da hora, porque não tinha como avisar, né? E aí você cria uma decepção no cliente. Já na loja onde o Lucas trabalha, os funcionários tiveram que fazer as vezes da câmera de segurança, já que sem luz, nada funciona. Tem que ficar aqui de plantão para realmente impedir com que qualquer outros terceiros venham e roubem qualquer coisa, tenha qualquer tipo de arrastão por conta da época do ano. E tá vendo aquela nuvem ali mais carregada? Os comerciantes dizem que não precisa dela ou da chuva para que falte luz. Eles afirmam que ela contribui para o problema que, segundo eles, se arrasta há anos. Os comerciantes afirmam que a demanda atual por energia elétrica é muito maior do que o sistema pode aguentar. Tem 11 anos que eu estou na 213 Norte e a demanda só vem crescendo e a estrutura que a SEB oferece não atende essa demanda. Sempre tem uma desculpa, que as árvores são altas, encostam na fiação, isso cria uma situação onde tem curto e tal. Não é isso. Aqui precisava de uma subestação, aqui precisava de uma reforma, porque aqui não aguenta mais a energia gerada pelo comércio. Parece que o transformador ali não está aguentando mais. E enquanto o problema não é resolvido, empresários e consumidores seguem convivendo com a incerteza sobre as quedas de energia e o funcionamento do comércio. Em nota, a SEB informou que as interrupções de energia ocorridas ontem e hoje na 213 Norte foram provocadas por toques de árvores na rede. A mesma justificativa que a companhia deu para os comerciantes da quadra. A SEB explicou ainda que o paisagismo na região foi feito depois da instalação das redes de alta tensão e que em julho uma ação preventiva de poda de árvores foi feita na quadra, mas existe uma resistência por parte dos próprios moradores que impedem a poda de maneira adequada. A SEB informou ainda que está trabalhando em estratégias para acabar de vez com esse problema da quadra 213 Norte e, claro, a gente continua de olho. E a Polícia Federal está nas ruas hoje em uma operação para investigar pagamentos de propina a ex-diretores da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, entre 2010 e 2013. A gente vai falar mais sobre esse assunto com a Renata Dourado. O que foi dessa vez, hein, Renata? Pois é, Rodrigo, suspeitas de propina, mais uma vez, né? A história que se repete. A polícia cumpre hoje, portanto, mandados de busca e apreensão em endereços aqui do Distrito Federal ligados a 3 pessoas. Essas investigações, elas começaram em 2016, após um documento da Controladoria Geral da União que apontou indícios de irregularidades com certas decisões tomadas por diretores ou uma diretoria da ANEEL. Então, com base aí nesse documento da Controladoria Geral da União, que a polícia começou esse processo de investigação. As investigações apontam que os prejuízos podem ultrapassar aí algo em torno de 12 milhões de reais. Então, essas decisões teriam beneficiado empresas de energia elétrica, apesar de pareceres técnicos da própria agência apontando que aquele caminho não deveria ser tomado, que deveria ser tomado outro caminho. Então,
você tinha pareceres de técnicos da agência dizendo isso e essa diretoria, portanto, tomou esse outro caminho com essas decisões beneficiando essas empresas. Então, as investigações apontam que entre 2014 e 2015 houve um aumento de depósitos nas contas relacionadas a esse diretor, um aumento de 300% em comparação aos períodos de 2011 e 2012. E boa parte desse dinheiro sequer foi declarada à Receita Federal. Então, no imposto de renda, né, no caso. Então, exatamente por isso que iniciou esse processo de investigação e a suspeita é que esses repasses tenham sido em contraprestação a essas decisões que teriam, portanto, beneficiado essas empresas. Rodrigo. Obrigado, Renata. Cláudio Humberto, não seria a agência que deveria evitar que isso acontecesse? É muito pelo contrário, né? As agências reguladoras foram aparelhadas pelas empresas, né? E muitas empresas agem sem escrúpulos na hora de aumentar os seus ganhos, né? É o que acontece no setor elétrico também na ANEEL. Eu apurei agora há pouco que acabei de ter a confirmação de que o ex-diretor investigado, que é alvo principal dessa operação da Polícia Federal, se chama Edivaldo Alves Santana. Ele foi diretor entre os anos de 2010 e 2013 e é acusado de haver vendido decisões da ANEEL para beneficiar empresas das quais depois se tornaria consultor e das quais recebeu uma montanha de dinheiro que certamente ele recebeu para beneficiar empresas e prejudicar quem? Nós, os consumidores. É preciso que a Polícia Federal aproveite e investigue também o comportamento da ANEEL na tentativa de prejudicar aquelas pessoas, os brasileiros que já investiram ou sonham em investir em energia solar nas suas próprias casas, para baratear a conta de luz. A ANEEL está determinada a tornar isso inviável aqui no Brasil. Tem coisa aí, né? Tem coisa aí porque essa iniciativa da ANEEL prejudica gravemente os consumidores de energia no Brasil, mas beneficia substancialmente empresas que não têm interesse no crescimento da energia fotovoltaica. E o Supremo retoma apenas na quarta-feira da semana que vem o julgamento que vai definir até que ponto dados sigilosos de órgãos de inteligência financeira podem ser compartilhados com o Ministério Público sem autorização da Justiça. Ontem apenas o ministro Alexandre de Moraes votou e o placar ficou empatado em 1-1. Ao abrir a sessão, o presidente Dias Toffoli retomou o voto. Ele é o relator do caso, que envolve o compartilhamento de dados sigilosos de órgãos de controle, como a Unidade de Inteligência Financeira, o antigo COAF, a Receita Federal e o Banco Central, com o Ministério Público sem autorização judicial. Diante das críticas de que o voto, que durou 4 horas nesta quarta, foi confuso, Toffoli esclareceu que é a favor de limitar o acesso às informações de pessoas e empresas para investigações criminais, permitindo o uso de relatórios genéricos sem detalhamentos. É vedada a transferência da íntegra de documentos acobertados pelo sigilo fiscal e bancário, como a declaração de imposto de renda e de extratos bancários sem prévia autorização judicial. Em seguida, o ministro Alexandre de Moraes divergiu do relator e empatou o placar. Ele lembrou de outros julgamentos em que o Supremo entendeu que os dados podiam ser compartilhados. Para ele, a UIF e a Receita Federal podem encaminhar relatórios na íntegra, de forma espontânea, quando identificarem movimentações suspeitas ou quando o Ministério Público pedir. A Receita pode enviar tudo, todos os dados, todas as provas, todas as informações necessárias e que fizeram chegar ao lançamento definitivo do tributo. O restante, como a própria Receita faz, que não tenha relação com o caso, ou devolve ao contribuinte ou será destruída. Sempre haverá uma supervisão posterior judiciária no momento de receber ou não a denúncia, condenar ou não. Moraes ressaltou que esse é um importante sistema de combate à corrupção e lavagem de dinheiro e que cabe ao Ministério Público preservar os sigilos fiscal e bancário durante as investigações. 480 processos estão parados à espera de uma definição do Supremo e 935 investigações seguem paralisadas.
Isso porque, em julho, Dias Toffoli autorizou a suspensão das apurações contra o senador Flávio Bolsonaro, que tinha como base movimentações financeiras atípicas do ex-assessor dele, Fabrício Queiroz. A liminar teve alcance nacional. A sessão foi suspensa mais uma vez, faltando ainda os votos dos outros 9 ministros. A corte volta a se reunir na próxima quarta-feira para dar continuidade ao julgamento. A decisão valerá para todos os casos semelhantes no país. Cláudio Humberto, 2 dias de julgamento, apenas 2 votos até agora. 9 precisam votar. Quando isso vai acabar? Pois é, olha, Suas Excelências precisam nos poupar de tanta verborragia, né? O presidente do Supremo Tribunal Federal apresentou o seu voto durante 4 longas, enfadonhas horas, né? E acabou passando o que ele certamente não pretendia, confusão, né? Pareceu um voto confuso, um voto que as pessoas não sabiam direito, afinal de contas, qual era a posição dele. Mas, na verdade, as pessoas não sabiam, porque chega em algum ponto ali do voto que as pessoas se desligam, né? Vai ali, se levanta, sai, enfim, vai fazer outras coisas, simplesmente deixa de prestar atenção. Os próprios ministros, né, ironizaram não só o tamanho do voto, mas, sobretudo, a confusão que foi estabelecida. O ministro Edson Fachin, quando alguém perguntou, ministro, e aí? Eles querendo uma opinião sobre o voto do ministro Toffoli, e o Fachin disse assim, olha, não tem uma pergunta mais fácil não, porque nem ele próprio parecia ter entendido o que tinha acontecendo, embora estivesse presente na sessão o tempo todo. Aí vem o ministro Alexandre de Moraes, não fica atrás, 2 horas de voto, né? Muita gente, muitos juristas importantes como Ives Gandra Martins, eles acham que isso tudo tem a ver, essa prolixidade tem a ver com o espetáculo em que se transformaram os julgamentos do Supremo Tribunal Federal. A televisão fez com que essa gente ficasse vaidosa, fez que a televisão acabou, as transmissões ao vivo, transformaram os julgamentos do Supremo em verdadeiros Big Brothers, né? Em verdadeiros reality shows. Os ministros já se cuidam de pegar a gravata que melhor combine com a toga, com a cor dos olhos, né? Tratam de tirar o excesso de brilho no rosto para aparecer bem na televisão. Tudo vira uma fogueira das vaidades. E a população não aguenta mais isso, não. E vamos chamar agora a Renata Dourado de novo para trazer um recado para você. Com um TIM Chip Top, você se conecta de verdade e faz a festa na internet. Ele é tão top que já vem com a primeira semana grátis para você aproveitar o melhor da internet. Você tem 1 GB de internet e mais 3 GB no bônus da madrugada para usar como quiser. Isso mesmo, mais 3 GB de meia-noite às 6 da manhã. Sabe aquele vídeo que você tanto queria ver? É só dar o play. Game novo? É só baixar. Redes sociais? Facebook, WhatsApp, Messenger e Twitter são ilimitadas. As definições de top foram atualizadas com sucesso. Compre já o seu TIM Chip Top. TIM, a inovação não para. E a seguir, imagens exclusivas de um condomínio do Guará mostram o morador arremessando um menino de 11 anos contra a parede. A gente explica melhor essa história logo depois do intervalo. Nossa produção teve acesso exclusivo às imagens de um caso de agressão em um condomínio do Guará. Um adulto, pai de 2 meninos que estavam brigando com outra criança, se mete na confusão e acaba empurrando o garoto de 11 anos com força contra a parede. Acompanhe agora nas imagens, no canto direito da tela, surge o menino que vai em direção a outro, que está no bebedouro. Vai começar aí começam os empurrões e tapas, e o irmão do menino que começou a briga também entrou na confusão. O pai dos 2 irmãos vê de longe, vem correndo e dá um tapa no rosto do menino de 11 anos que estava brigando com o filho dele. Você está vendo na imagem agora, o garoto é arremessado contra a parede e cai. O homem ainda levanta ele pelo braço e vai atrás falando algo que não é possível ouvir até sumirem as imagens. Olha só, tudo isso foi dentro de um condomínio no Guará 1 e os pais registraram a ocorrência na delegacia da criança e do adolescente. O caso agora vai ser investigado e nós conseguimos conversar com esse homem que aparece nas imagens. Ele disse que se arrependeu e não tinha intenção de agredir ninguém. Mas a reportagem completa você confere no Band Cidade, segunda edição, que começa às 6:50 da noite. E a polícia está nas ruas com a Operação Natal Seguro, época do 13º, festas de fim de ano e mais riscos de assaltos.
É normal que aumente o número de pessoas nos comércios nesta época do ano. Até os bandidos sabem disso. E a polícia também. Para tentar combater a criminalidade neste período, a Polícia Civil vai intensificar o serviço nas ruas durante a Operação Natal. Todas as noites, das sextas, sábados e domingos, um efetivo de cerca de 270 policiais vai sair às ruas. Nesses dias, as equipes já vão com um foco determinado. Realizando abordagem onde existe maior índice de criminalidade, probabilidade das pessoas estarem andando armadas e também na região mais comercial, próximo do Natal, também será realizado isso. A operação começou por Ceilândia, Samambaia, Santa Maria, Recanto das Emas e Gama. Um balanço parcial feito pela polícia mostra que apenas no primeiro dia em Ceilândia, cerca de 400 abordagens foram feitas. O serviço vai até a véspera do Natal, em todas as regiões. Tivemos várias prisões em flagrantes, inclusive com arma de uso restrito, que é a .40, que é uma arma que é utilizada pelas forças policiais. Tivemos o cumprimento de mandado de prisão, vários mandados de prisão, dentre eles de homicida. Apreensão de menores que praticaram atos infracionais, tais como latrocínio e roubo. Prisões pela prática de receptação de celular e algo também que nos chamou a atenção, pessoas que estavam em regime domiciliar e não cumprindo os requisitos. É a primeira vez que a Polícia Civil do DF realiza uma operação deste porte. O Band Cidade, primeira edição, vem chegando aí. Aliás, fica por aqui. Quem vem chegando é o pessoal dos Donos da Bola. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Então, um abraço a todos e bom fim de semana. Tchau.